Vamos mudar de assunto agora. Olha só, a Cariúcha, apresentadora e cantora, ela deixou hoje o hospital. O que aconteceu com ela, Robertinho? Eu perdi essa parte. Gente, a artista foi internada com uma forte hemorragia na semana passada. Os médicos retiraram 17 miomas do útero da artista. Isso mesmo, foram 8 horas de cirurgia. Olha isso, minha gente. E ela precisou ser levada logo em seguida para a UTI, tá? A irmã de Cariúcha disse em uma entrevista que ela sentia dores terríveis de não conseguir andar, né? Ia sempre ao hospital, sabe o quê? Tomar morfina. E que não havia feito a cirurgia antes por falta de tempo. Pois é, gente, só que nessa história aí a Cariúcha quase perdeu a vida, imagina. Esse vai ser o nosso assunto do quadro. E aí, doutor, mande pra gente suas dúvidas, suas perguntas sobre esse assunto, porque 1 em cada 2 mulheres em idade reprodutiva tem mioma. Eles aparecem principalmente ali na fase reprodutiva. E olha, quem tem, sofre, viu? Vamos bater um papo, então, sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio, eu recebo a ginecologista, doutora Lorena Baldotto. Obrigada, Lorena, pela sua participação aqui com a gente, viu, doutora? Boa tarde. Obrigada, Roberta. Esse é um assunto que é muito comum, né, no consultório e, infelizmente, muitas mulheres têm, às vezes nem sabem que tem e podem causar alguns transtornos mesmo. A Josileide tem, não é isso, Josi? Sim, boa tarde. Posso te chamar de Josi? Pode, sim. Ah, já virei amiga, virei íntima. Boa tarde, Josi. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todos. Sim, eu tenho um problema assim de mioma e realmente não é fácil, tá? Como é que você descobriu? Então, tá, assim, meu fluxo da menstruação estava vindo muito forte. E aí a médica foi sempre passando exame, não estava descobrindo a causa. Até que ela fez uma ultrassom vaginal e através dessa ultrassom descobriu que eu tenho mioma. Você tinha quantos anos? Eu tinha 36 anos. Quando você descobriu? Sim. E aí você vem acompanhando de que forma? Venho sempre fazendo os exames, venho tomando medicamento para poder diminuir o fluxo da menstruação, mas não está resolvendo. E com isso a médica foi passando medicamento para mim, remédio de evitar para poder ver se parava o sangramento. Esse caso da Cariúcha te deixou assustada? Sim, muito assustada, porque inclusive, eu já fui várias vezes no médico por causa disso, com muitas fortes dores, com muita menstruação, entendeu? O fluxo muito forte. Não consigo nem ficar sentada, às vezes eu tenho que levantar, a barriga cresce, é uma dor insuportável. É muito preocupante para nós mulheres que têm problema de mioma. Doutora, no caso da Cariúcha, 17 miomas, como que chega num ponto desse? Então, o mioma, eu até trouxe aqui umas próteses de útero para poder tentar mostrar para vocês o que é o mioma. O mioma é uma massa de músculo uterino que ele acontece e a gente não sabe ainda a causa, ele não tem a gente não tem algo que aconteça com essa pessoa que ela vai desenvolver ou não, mas ela pode acontecer. E ela está relacionada à fase ativa da mulher, né, ao menarquime, e à questão hormonal. Então, algumas pacientes, elas não têm sintoma nenhum, mesmo tendo miomas grandes. Eu já operei um mioma de 5 quilos, para vocês terem noção. 5 quilos? 5 quilos. E aí precisou ser feito um corte bem grande na barriga dessa mulher. E aí o que acontece? Existem pontos onde esse mioma pode aparecer, que às vezes ele é sintomático e às vezes ele não é. Quando ele está no local que a gente chama de perto do endométrio, ele costuma sangrar um pouco mais. Vou pegar esse útero aqui mais ou menos para mostrar para as pessoas, porque a gente tem aqui, ó, essa camada aqui chama endométrio, é o que descasca quando a mulher menstrua. Esse aqui é um músculo, o útero, ele é um músculo, né? Que ele expande quando a gente engravida, o bebê fica dentro, e a gente pode ter miomas próximos dessas camadas. Então, a mulher, quando ela tem um mioma, por exemplo, perto do endométrio, que é a camada que descama, ela tende a sangrar mais. Então, acaba ficando um pouco mais sintomática e sentir um pouco mais. Tem mulher que tem dentro do músculo, e às vezes eles têm um tamanho pequeno que não vai causar sintoma. E tem mulher que tem o mioma perto dessa camada que a gente chama de serosa, que é próximo aqui, é dentro do útero ainda, mas chega mais para o lado de fora. Esses miomas, eles podem fazer compressão. Então, tem mulher que sente a barriga aumentar, que sente o tamanho do mioma. Esse mioma ele pode estar comprimindo algum outro órgão, aí ele também pode ser sintomático. Porém, em muitos casos, a pessoa pode ter vários miomas,
E aí a pessoa vai ser assintomática, não vai dar para saber, não vai dar para sentir. E, às vezes, o diagnóstico ele vai ser mesmo por ultrassom ou por essa questão do sintoma da paciente. Quando você disse aí que tem mulheres que percebem até a barriga um pouco mais avantajada, é o caso da Renata, viu, gente? Que a gente vai mostrar agora. Ela convive há anos também com o mioma. Ela chegou a fazer uma cirurgia e ela mandou um vídeo contando pra gente. Vamos ver. Eu também tive miomas. Aí, há um tempo atrás, aproximadamente uns 15 anos, eu fiz uma retirada, retirei 5 miomas. E até mesmo porque naquela época eu queria engravidar, então o médico achou por bem tirar e a gente fez essa cirurgia. E depois disso, eles retornaram. E, bom, mas como não apresentam nenhum problema, sabe, não tem sangramento, não tem dor, não tem nada disso, eles estão aqui, sabe, mas eu já estou para fazer uma esterectomia, fazer retirada total do útero. E, bom, como eu falei, não tem problema nenhum, não aparece problema nenhum. O único incômodo que tem é uma barriguinha saliente, mas que logo, logo vou me livrar dela, ficar toda bonitinha. Obrigada, Rê, pela sua participação. Um beijo para você. A Renata uma vez me contou, doutora, que estava do tamanho de um limão, né? E você me trouxe agora essa informação de um caso de, 5 quilos. Né? O que pode fazer? Quais são os fatores que influenciam no crescimento do mioma? Geralmente, alteração hormonal é o mais comum, né? Por isso que a gente acompanha. Muitos miomas, gente, também para não criar alarde, o mioma ele é uma condição que é benigna. Então, pode ter, é comum a mulher, a partir dos 35 anos, por exemplo, ter um mioma de 1 centímetro, de 2 centímetros, e ele está ali e não está causando nada. A gente vai intervir no mioma quando ele estiver causando algum sintoma que, por exemplo, um sangramento em excesso, uma dor na relação, que pode acontecer quando ele tem um tamanho aumentado, ou quando essa mulher está tentando gestar e não está conseguindo. Né? No caso dessa apresentadora, eu vi que, como eram muitos, ela foi proposto para ela a esterectomia total, que é a retirada do útero. Geralmente é o tratamento padrão, quando o útero é muito grande ou muito aumentado com mioma. Só que quando a pessoa ela não tem filhos ainda, ou ela quer ou pretende gestar, a gente pode tentar fazer a cirurgia de miomectomia, que é a retirada só do mioma. É uma cirurgia complicada, porque pode sangrar bastante, mas dependendo do tamanho do mioma e da quantidade, ela é possível de ser feita. Então, existe esse tipo de cirurgia para aquela paciente que quer tentar gestar ainda, e é uma possibilidade, né? E que bom que ela conseguiu fazer, né? Porque não é fácil, realmente. Quando eu fiquei sabendo que eram muitos... E ela não é mãe, ela tem o sonho de se tornar mãe ainda, e aí conseguiram fazer de uma forma que não prejudicasse aí, né? Exatamente, a gestação. Esse sonho dela, uma gestação. Tem aqui o comentário da Carla Loureiro, ela quer saber se isso pode ser hereditário, doutora. Ela é uma condição hormonal. A gente não pode falar assim, é hereditário ou não, mas é possível que seja. É comum a pessoa que tem mioma também ter histórico familiar. Tem aqui o comentário também da Márcia Salles, falando que ela é apresentadora, não estava esperando no SUS. Né? Você faz o tratamento acompanhada pelo SUS? Sim, e faço. Como que é? Você consegue fazer o agendamento, o tratamento, esse acompanhamento certinho? É agendado, mas consigo sim. Ou tem alguma dificuldade? A dificuldade que eu estou tendo, na verdade, é só essa, de liberar a cirurgia. E você está esperando? Eu estou esperando. Já chegou o ponto, então, de fazer a cirurgia? Estou aguardando, espero. Doutora... Já foi encaminhado, mas até agora não foi liberado. Então, quando que é o caso de uma cirurgia? Quando a pessoa é sintomática. Então, por exemplo, a paciente está tendo um sangramento que ela não consegue controlar com o uso de medicação. É uma indicação. Quando o mioma está muito grande, ele está... Aqui, ó, é uma prótese, por exemplo, do tamanho real do útero. O útero, ele tem mais ou menos uns 7 centímetros de comprimento. Ele é do tamanho de uma pera, mais ou menos. E ele tem que ficar intrapélvico, ele tem que caber dentro atrás aqui do ossinho do púbis. Né? Quando ele está muito grande, ele começa a comprimir os outros órgãos. Então, ele vai causar os sintomas, ele vai ter uma indicação de cirurgia. Quando essa mulher sangra, tem mulher que sangra com mioma de ter hemorragia. E aí ela vai ter uma alteração
uma necessidade de reposição venosa. Já atendi casos na urgência que a mulher chegou sangrando, quase chocando, teve que tomar sangue. Então, essas pacientes, elas têm uma indicação de fazer a cirurgia, de resolver o problema. Olha o relato aqui da Selma. Ela diz, eu tinha mioma e por esse motivo eu tinha muita anemia, chegava até mesmo a cair. Aconteceu já isso com você? Sim, aconteceu comigo. Cheguei a tomar 10 ampolas de Neuropurum por causa disso. Teve fazer reposição de ferro por conta disso? Por causa disso. E, tipo assim, a minha menstruação, ela não vem um mês, ela vem 2 vezes no mês. E quando vem, o fluxo vem muito forte, com hemorragia. É comum para chegar num ela ponto tem desse? indicação de operar, tanto que ela está aguardando, né? Até dei umas dicas aqui para ela aqui no. Tem quanto tempo que você está na fila da cirurgia? Vai fazer 2 anos. 2 anos, doutora. Igual a gente viu aí o caso da Cariúcha. Já era para ela ter operado antes, mas por falta de tempo na agenda não tinha conseguido. Aí tinha marcado a cirurgia para daqui a 20 dias. E por conta dessa hemorragia repentina, precisou antecipar, né, numa proposta de urgência, a cirurgia. É esse o perigo que esse é o perigo. Cuidado, né? Esse é o perigo que pode acontecer? Esse é o perigo. É uma cirurgia considerada eletiva, né? Como eu falei, ela não, o mioma ele não é algo, ele não é câncer, né? Apesar dele ser uma massa, ele não é câncer. Mas ele também não pode ser negligenciado. Então, ela tem indicação, né, de cirurgia e o que a gente pode fazer é cobrar dos órgãos públicos, porque, infelizmente, isso é um problema do SUS, da fila de espera, do acesso à vaga, porque muitas vezes, eu imagino que tenha sido isso que aconteceu com ela, foi para a central de vaga e lá fica, e até ser chamada demora. Então, às vezes a gente precisa correr atrás, bater o pé, infelizmente. Infelizmente, né? É isso mesmo que está acontecendo. A médica já fez até 2 encaminhamentos com urgência, mas até agora não tive resultado. E você fica torcendo para nada de pior acontecer, exatamente. Né? Não chegar num caso, um ponto como esse da Cariúcha. Já cheguei ao caso de desmaiar também, com tanta dor. Já fui para o evangélico, já fui para o Hospital das Mulheres, mas, infelizmente, só tomo medicamento e volto para casa. Complicado, hein? E olha só, doutora, tem um caso curioso aqui de uma pessoa que diz, eu tenho 2 miomas. Aí eu fui no ginecologista hoje, fiz exame, há um mês atrás, a ultrassom mostrou que eu não tenho mais. Aí a pessoa quer saber, os miomas somem mesmo sem tomar remédio? Como eles são alterações hormonais, e também depende muito do ultrassonografista que está fazendo o exame, dependendo do tamanho, ele pode sim reduzir, tá? Ou ele pode aumentar, por isso que a gente faz o acompanhamento com o ultrassom. Uma das indicações, por exemplo, de cirurgia é aumento do tamanho de uma forma discrepante com a realidade, assim, de uma forma exorbitante. Então, a gente já pensa assim, pode ter alguma coisa aí que não é só mioma, né? Mas dependendo do tamanho, se ele for muito pequenininho, ele pode sumir, sim, ele pode reduzir de tamanho. Isso acontece muito na paciente que ela vai avançando com a idade ou então ela vai entrando na menopausa, porque o útero ele tende a ter uma regressão, uma atrofia, né? E aí, consequentemente, é muito comum os miomas reduzirem de tamanho. Por isso que ele está totalmente relacionado a questões hormonais. Tem mais um caso aqui interessante que diz, Roberta, subiu aqui o comentário, achei. Roberta, meu fluxo era enorme, né? Eu tinha uns 4 miomas. O médico retirou meu útero, já que eu não pretendo mais ter filho. Eu preciso saber se terei menopausa, se isso afeta a minha vida após a retirada. Até porque depois que ela retirou o útero, veio uma depressão. O psiquiatra falou que a retirada do útero influenciou na depressão por conta das mudanças hormonais. Pode acontecer isso, doutora? Não necessariamente por causa da retirada do útero em si. Mas, dependendo de como foi essa retirada, se envolveu parte ovariana, pode acontecer uma baixa hormonal e está muito relacionado a baixa hormonal com depressão, com fadiga, com falta de libido, que acontece na menopausa. Então, muitas mulheres, às vezes, que elas operaram ou elas estavam próximas dessa fase, elas identificam como sendo a causa a cirurgia, mas muitas vezes a causa não é a cirurgia em si, mas a baixa hormonal que ela está passando por esse momento. Também tem uma pergunta interessante, é verdade que a reposição hormonal pode trazer o aparecimento de mioma? A reposição, ela pode trazer, mas a gente não observa um ganho tão gritante assim, porque a reposição, ela acontece em doses muito baixas comparadas com o que essa paciente estava vivendo no período menstrual dela, no ciclo dela, normal.
né? Então, a reposição hormonal, ela pode ativar, ela pode aumentar sim, mas é muito raro aumentar tanto a ponto de a paciente levar a ter uma cirurgia. Agora, uma coisa que acontece é a paciente que está fazendo reposição, ela pode voltar a sangrar. Por quê? Porque a gente está estimulando aquele útero a se desenvolver um pouco novamente. E aí, isso daí, o ideal é estar acompanhando com alguém que entenda de reposição, que faça de uma forma que consiga equilibrar isso, porque às vezes demora um pouquinho, mas a gente consegue equilibrar e essa paciente usar a reposição sem que ela sangre. Mas pode Olha, acontecer. se deixasse, a gente ficava aqui até amanhã tratando desse assunto, que o que tem de perguntas chegando pra gente. Sempre mas assim. o nosso tempo acabou. Doutora Lorena Baldotto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. Tá? Ela bloqueia a agenda dela para vir ao Fala Espírito Santo. Beijo para toda a sua equipe, que sempre dá um jeitinho de te encaixar aqui no programa também com a gente. Obrigada também, Josi. A gente espera que você consiga muito em breve, né, realizar essa cirurgia, Ai, em nome de Jesus. Tá complicado para você, né? Tá, muito complicado. Mas a gente quer receber você de volta aqui em outro momento para falar que deu tudo certo. Ai, em nome de Jesus vai Tá dar bom? sim. Obrigada, Um beijo, tá? boa tarde, gente.